Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Breno Costa de Biologia e esse vídeo nós vamos falar especificamente do grupo das gimnospermas, que é o terceiro grupo numa escala evolutiva de plantas. Lembrando que o primeiro lá é as briófitas, depois a gente teve as pteridófitas e agora a gente vai para as características de gimnosperma, beleza? Então, quem são as gimnospermas? Gimno é semente, desculpa, significa nu. E esperma significa semente. Então, gimnosperma seria semente nua, ou seja, é uma semente que não tem um fruto revestindo ela. Fruto só vai surgir no próximo grupo, que é o grupo das angiospermas. Então, olha lá. As gimnospermas são plantas com sementes, mas que não possuem frutos verdadeiros, né? Então, vamos destacar isso aqui. São plantas que têm sementes, mas que não têm frutos verdadeiros. Olha lá, ó. Com semente, mas sem fruto verdadeiro. Vou até destacar ali o sem fruto, tá? Vou destacar, deixa eu pegar aqui o amarelinho. Ó, sem fruto verdadeiro. Beleza? Só quem tem fruto é angiosperma, flor e fruto. Além disso, as pteridófitas são representadas por as gimnospermas são representadas por 4 grupos não monofiléticos, ou seja, não vêm de um único ancestral. Então, os ancestrais que deram origem a esses 4 grupos são diferentes entre si, por isso que a gente chama de grupo polifilético. Cada um dos grupos desses 4 vai ter um ancestral específico. Que são elas as cicadáceas, ou cicadofitas, as ginkgos, que vai ter lá ginkgo biloba, os gnetofitas, que vai ter uma única planta representante específica conhecida pra gente, e as coníferofitas, que tem vários grupos vegetais, a gente vai falar deles. Vamos analisar aqui agora, né, rapidinho, cada uma dessas plantinhas aqui. Eu acho que essas aqui, ó, você já deve ter visto em alguma vez, tá? Em algum lugar vocês devem ter visto essa plantinha, que é uma cicadofita. Ela é muito usada como planta ornamental de jardim, né? Para quem lembra, assim, né, para quem é do interior ou tem a mãe mais supersticiosa, eu lembro que a minha mãe queimava palminha santa, né, para quando tava chovendo muito, parar de trovejar e tal, fazia uma cruz de sal, mandava a gente cobrir os espelhos. Essas palminhas santas que a minha mãe queimava eram da cicadofitas, né, da cicadácea, da cica revoluta, que é essa plantinha aqui que é muito comumente usada em jardins aí para ornamentação, né, como paisagismo, tá? Depois a gente tem esse segundo grupo, que é o ginkgo, tá? Ele é chamado de ginkgo biloba. Esse ginkgo ele é bem consumido na cultura oriental, né? Porque se acreditam ter propriedades que estimulem o cérebro. Então, é muito consumido em cápsula, é vendido, mas assim, existem poucos artigos científicos sérios e respeitados que a gente poderia, né, usar como exemplo da eficácia do ginkgo biloba. Mas é popularmente usado em países de origem, né, oriental lá como chá, que ajuda, né, a melhorar a memória das pessoas. O terceiro grupo é essa daqui, ó, são as gnetofitas, tá? Ela é uma planta já, lembrando que briófitas e pteridófitas ainda dependiam da água para reprodução. Aqui a gente já tem as gimnospermas podendo ver em ambientes mais secos, quase que desérticos. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma gnetofita que tem lá as suas características. Então no solo ela vai ter uma raiz que ela consegue estocar um pouquinho de água para se desenvolver lá. E aqui daí talvez seja mais conhecido de todos, que é o grupo das coníferofitas, né? O que é uma conífera? É toda planta que tem o aspecto de cone. Ó, um pinheirinho tem um aspecto de triângulo, né? De cone, com o topo lá fino e a base mais larga. Tá? Então esses são os 4 grupos. O que geralmente costuma aparecer em provas? O grupo das coníferofitas, né? Que a gente vai ter a araucária, a gente vai ter o pinus elliot, a gente vai ter o pinhão, né, como uma semente comestível, e algumas espécies chaves também, tanto espécies exóticas quanto espécies endêmicas aqui do Brasil, tá? Vamos para algumas características importantes aqui, ó. São plantas do tipo cormófitas. O que significa dizer, Sor? Agora sim, eu tenho raiz, caule e folha bem desenvolvido. Briófita não tinha raiz, caule e folha, era rizóide, cauloide e filóide. Pteridófita já tinha raiz, caule e folha, mas ainda não era muito desenvolvido, né? Tinha presença de raiz, caule e folha, mas não tão desenvolvido. Aqui não. Esse grupo e o próximo grupo vão ter raiz, caule e folha bem desenvolvidos, tá? Então, ó, são cormófitas, ou seja, possui o corpo vegetal diferenciado em raiz, caule e folha e todos esses bem desenvolvidos. Além disso, pessoal, são plantas traqueófitas, vasculares. São o primeiro grupo de plantas vasculares? Não. O primeiro grupo é o grupo anterior das pteridófitas, que já surgiu o vasocondutor de seiva. O que vai acontecer aqui é que as estruturas vão se desenvolvendo mais. Então aqui eu já tenho o xilema e floema bem mais desenvolvido
se comparado com as pteridófitas, tá? Além disso, são plantas do tipo embriófitas. Lembra o que é uma planta embriófita? São plantas onde o embrião se desenvolve, né, dentro do gametófito feminino, tá? Outra característica importante, e eu vou fazer um asterisco aqui para vocês, ó, porque isso aqui cai em prova, tá? Deixa eu pegar aqui. São plantas fanaerógamas. O que significa isso, professor? A estrutura reprodutiva é bem desenvolvida, diferente de briófita e pteridófita, que eram criptógamas. Aqui nós vamos ter as fanaerógamas, né, ou fanaerógamas. São plantas onde eu consigo bater o olho e dizer, esse é um pinheiro, né, uma araucária macho, e essa é uma araucária fêmea, porque eu consigo ver a pinha cheia de pinhões. Vocês dizem, ó, esse é um pé de araucária fêmea. Se eu vejo uma araucária que não tem pinhões e tem, né, a pinha em forma de amendoim seco, assim, né, tipo um Czinho, pequenininho, menorzinho, seco, eu sei que aquilo é um pinheiro macho, tá? Então, plantas do tipo fanaerógamas são plantas que têm a estrutura reprodutiva bem visível. Eu consigo distinguir facilmente um pé macho de um pé fêmea, digamos assim, tá? Então, estruturas reprodutivas bem visíveis, isso vai aparecer na prova de vocês. Além disso, são espermatófitas, né? Apresentam semente. Aqui é uma novidade evolutiva. Briófitas não tinha semente e pteridófitas também não tinham. Aqui tem semente, só que essa semente não tem fruto. Por isso, inclusive, é a característica que dá nome ao grupo, né? Gimnosperma. Esperma, semente. Gimno, nu. Semente nua. É uma semente sem revestimento de um fruto, tá? Sementes revestidas por folhas estéreis. Então, esse revestimento não é um fruto, é uma folha modificada, né? Ela não é uma folha, não é um tecido de nutrição do embrião, que nem é o fruto. Então, tem um revestimento estéreo, que é... Pena que eu não tenho um pinhãozinho aqui agora para mostrar para vocês, mas vai ter mais para frente. A gente tem lá uma folhazinha meio marronzinha que reveste o pinhão e dentro a gente tem lá o filhotinho de araucária, né? Que é um pinhãozinho, tá? Desenvolvimento do gametófito é dentro desenvolvimento do esporo, desculpa, é dentro do gametófito, né? Desenvolvimento endospórico do gametófito. Então o gametófito vai se desenvolver dentro do esporo. Lembra que briófitas, a fase dominante é gametófito em relação ao esporófito. Pteridófitas muda. Já é o esporófito dominante em relação ao gametófito. E aqui também. E a fase do gametófito aqui, então, ela é bem restrita, uma pequeníssima conjunto de células ali dentro do esporófito, tá? Olha lá, são plantas do tipo sinfogâmicas, isso também é muito importante, eu vou exigir de vocês isso em prova, tá? São plantas do tipo sinfogâmicas, deixa eu destacar isso aqui para vocês. O que é uma planta sinfogâmica mesmo, professor? São aquelas plantas que possuem o tubo polínico, tá? De onde vai vir o grão de pólen, né? Então, obviamente, a gente vai ter o surgimento do grão de pólen. Além disso, é o primeiro, destaca bem isso, gente, é o primeiro grupo a ter independência da água para reprodução. Como assim, senhor? Ela não depende mais da água para se reproduzir? Não, ela não tem mais gametas flagelados que nem tinha briófita e pteridófita. Então, se eu perguntasse para vocês, na escala evolutiva, quem foi o primeiro grupo a conquistar, de fato, o ambiente terrestre? Ou, quem foi o primeiro grupo a independer da água para reproduzir? Né? Quem foi o primeiro grupo a ter independência da água para reprodução? Gimnosperma, tá? Com isso a gente consegue chegar bem mais longe, né? Então, o primeiro grupo a independer da água para reprodução. O transporte do grão de pólen, já que não vai ser pela água, vai ser por alguém, e esse alguém chama-se vento. O nome desse transporte através do grão de pólen pelo vento chama-se anemofílico. Então, toda vez que a gente vê, a gente não consegue ver porque o grão de pólen é microscópico, mas toda vez que essas plantas liberam grão de pólen no ar, ele é levado a grandes distâncias, né? Quilômetros de distância aí. Então, uma planta pode fecundar outra quilômetros de distância, tá? Graças ao grão de pólen ser bem pequenininho, ele tem algumas estruturas que facilitam o seu transporte, né, através do vento, que é a expansão de algumas estruturas que o grão de pólen tem lá, que são microscópicas, mas, né, que favorecem essa dispersão através do vento. E essa dispersão do grão de pólen através do vento a gente vai chamar de transporte do tipo anemófilo ou anemofilia, tá? O grão de pólen, né, vem do tubo polínico, eu já tinha comentado isso para vocês, e também essas sementinhas, né, são os embriões da planta. Então, o que a gente sabe quando a gente come um pinhãozinho? Estamos comendo um baby araucária, tá? Esse tecido nutritivo que é o que a gente gosta. Se vocês morderem um pinhão e puxar, fica um fiozinho branco. Aquele ali é o embrião. O que está ao redor, que a gente já está mastigando, provavelmente, é um tecido que nutre esse embriãozinho, tá? E existe coevolução com animais, porque essas plantas dependem diretamente de algumas aves que comem a sementinha, né, o pinhão,
e pulverizam essa semente por tudo quanto é canto da floresta. Então tem uma espécie em si, que é a gralha azul. A gralha azul, ela come, né, ela se alimenta do pinhãozinho e ela dispersa essa semente. Não confundam dispersão da semente, que é levar a semente para longe, isso é uma ave que faz, com a dispersão do grão de pólen. Quem faz isso é o vento, tá? Então, dispersão do grão de pólen, anemofilia. Dispersão da semente, zoo, que é animal, coria, né? Zoocoria, dispersão de semente. Zoofilia, zoofilia não, anemofilia, né? Dispersão do grão de pólen, tá? Deixa eu botar aqui, ó, um asterisco para coisas que são comumente exigidas em prova e pode ser que apareça na de vocês. Deixa eu botar aqui, ó. São plantas do tipo sinfogâmicas. Opa, deixa eu mudar a cor. Vou botar de vermelhinho, tá? Plantas do tipo sinfogâmicas. Surgimento do grão de pólen é uma novidade evolutiva. Essa aqui, então, vou fazer um asteriscão, né? Porque isso aqui sempre aparece em prova, tá? O transporte do grão de pólen do tipo, né, anemofílico pelo vento. Isso aqui também. O grão de pólen dá origem ao tubo polínico, tá? Tubo polínico porque vem do grão de pólen. Beleza? E essas sementinhas, né, que são os embriões da planta, lembra que a semente é o embrião, são envolvidos por um tecido nutritivo. Não precisa saber o nome dele agora. Além disso, tem uma coevolução com animais. Mas o que é certo de aparecer? Isso, geralmente, quando cai alguma coisa relacionada a gimnosperma, é isso. E surgimento do grão de pólen também, tá? Lembrando que o surgimento do grão de pólen é dispersado pelo vento e aquela história que a gente conhece. Vou botar uma imagenzinha de uma araucária aqui pra vocês, ó. Deixa eu limpar a tinta do slide aqui, senão vai ficar muito poluído, né? Se tu não pegou, dá pausa o vídeo aí, tira um printzinho, que eu vou ter que limpar aqui a tinta do slide, tá? Eu jurava que eu tinha botado isso em outra, mas não botei. Olha aqui, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é estrutura feminina. Então, se eu ver numa araucária uma plantinha que tenha isso, deixa eu ver se eu não tô na frente. Não, eu tava antes, né? Deixa eu botar aqui pra cima. Se eu ver numa araucária... Não, mas daí eu vou escrever bem em cima. Se eu ver uma araucáriazinha, tá? Que tenha essa estruturinha aqui, ó. Que a gente chama de... Opa! Ó. Que a gente chama de pinha. Eu sei que é uma araucária fêmea. Então, a pinha é o estróbilo, né? Que é a estrutura reprodutiva feminina. Então, a pinha é o estróbilo feminino. Já isso daqui, ó, é um microestróbilo. Às vezes ele é meio tortinho, gente. Eu vou desenhar ele aqui, ó. Às vezes ele tem meio essa carinha que parece um C aqui, ó. Tá? Assim, se eu desse um zoom pra gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar pra cá. Opa! Ele saiu do lugar onde eu queria que ele tivesse. Mas aí eu desenho aqui. Não consigo. Então eu vou tirar o zoom. Ele teria uma coisa assim, ó. Tá? Ele seria uma coisinha mais ou menos assim. Todo enrugadinho ali, né? Meio quadriculadinho, triangularzinho. Vou fazer maior aqui pra... A proporção é essa, tá? A pinha ela é muito maior. Então a pinha, sei lá, tem 15 centímetros e esse cara aqui tem 2,5 centímetros. Mas eu vou fazer maior para que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Digamos que ele tenha esse aspecto aqui, ó. E agora ele tem um triangularzinho aqui, ó. Tá? Ele tem mais ou menos essa carinha, gente. É desse cara que vem a estrutura masculina. É desse cara que vem o grão de pólen, tá? A gente vai falar depois do ciclo reprodutivo das gimnospermas, não nesse momento, tá bom? Então, a araucária, que é uma espécie chave nativa aqui do sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ali, inclusive ela é chamada de pinheiro do Paraná. Essa espécie é nativa e endêmica, é uma espécie chave, é uma espécie boa. Onde ela se desenvolve, ela permite que outras espécies se desenvolvam. Diferentemente do Pinus, né? Do Pinus elliot, tá? Que é o próximo grupo de pinheiros aqui que a gente vai ver, ó. O Pinus elliot é a espécie símbolo do Natal, né? Então, os pinheiros são espécie símbolo do Natal e eles são muito usados tanto na construção civil
quanto, né, para fazer toras ali de madeira, quanto, por exemplo, na indústria de produção de energia, para fazer lenha lá, tá? Carvão e por aí vai. E também na produção de papel lá com a extração da celulose. Quem é que faz isso? Esse carinha, o Pinus elliot, tá? Faz um asterisco nele aí, ó. O que é o Pinus elliot? É uma espécie exótica, se eu não me engano ela é australiana, tá? Ela veio da Austrália para cá, e aonde ela se instala, ela não permite que nada mais se instale. Por quê? Porque ela deixa cair aquelas folhas no chão, né? As folhas aciculadas, né, em forma de agulha, que é uma folhinha assim, ó, deixa eu desenhar isso para vocês. É uma folhinha assim, ó, certamente vocês já viram isso. E aqui tem um talinho um pouquinho mais grosso, né? Várias dessas folhinhas aqui, vocês já devem ter visto, né? Ela cai no chão, ela é amarelado, e aquilo libera substâncias que tornam o solo praticamente estéril. Então, o Pinus elliot, que a gente planta aos milhares, principalmente para a produção de lenha, de carvão, né? Mas também para papel celulose, ele tem um termo que os biólogos usam que chama-se floresta morta, que é uma floresta de pinos, porque aonde cresce o pinus nada mais cresce, tá? Mas ele é muito usado aqui no Brasil. A araucária é diferente, é uma espécie-chave endêmica positiva. Ela é boa, onde ela está, ela permite que outras se instalem. O pinus não. É uma espécie invasora. Porque invasora, quando ela chega, ela não deixa mais ninguém crescer. Exótica, porque veio de fora. Então, o que é uma espécie exótica e invasora? Exótica, porque veio de fora, e invasora, porque ela não deixa mais as outras se desenvolverem. Diferentemente da araucária, que é uma espécie-chave positiva, onde ela se instala, além de ser natural daqui, endêmica, várias outras crescem ao redor dela. Ela permite o desenvolvimento de florestas, tá? Araucária angustifolia, né, como eu tinha falado, uma espécie nativa do tipo chave positiva, né? É uma espécie determinante ali. As sementes, isso eu já tinha comentado, tá? Gente, eu trouxe aqui algumas outras imagens para vocês verem. Olha só, essa pintura rupestre aqui, tá, de centenas de anos atrás, ela já ilustrava as araucárias em pedras ali. Então, ou seja, as araucárias, elas estão aqui, elas eram do tempo dos dinossauros, para vocês terem uma noção. Elas são muito, muito antigas. Tem araucárias que chegam facilmente aqui no Rio Grande do Sul a 20, 30 metros, né? E o tronco de 6, 7 metros de diâmetro, tá bem grande. São centenárias, né? Tá aqui muito antes da gente e vai continuar, se Deus quiser, muito tempo depois. Beleza? Aqui eu trouxe ali, ó, o filhotinho de araucária verde, né? Isso aqui, então, portanto, é uma pinha verde. E aqui a gente tem um pinhãozinho, que é um filhotinho de araucária já maduro, né? Pronto para ser devorado por seres humanos que adoram pinhão, assim como eu. Beleza? Aqui eu trouxe uma florestinha de araucária para vocês verem, né? A floresta de araucária, ela é muito comum nas serras, né? Porque é uma planta adaptada ao frio. Aliás, todos os pinheiros são. Eles têm forma de cone justamente porque a neve, né, não se acumula ali. Aliás, a maioria dos telhados de casas foi espelhado, né? Foi moldado no formato de pinheiro, porque o pinheiro já é uma planta que cresce onde tem neve, a neve bate, como ele tem esse formato de cone, a neve bate e escorre, tal como os nossos telhados, tá? E aqui eu também trouxe uma outra imagenzinha, né, de uma floresta de araucária. Eu acho linda, sinceramente falando, é uma das plantas mais exuberantes, majestosas, assim, que a gente vê no campo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê muito quando a gente vai pra serra. Gramado, Canela, dependendo do lugar onde você for, você consegue, né, colher pinhão assim, que nem tá catando grama do chão, tá? Porque realmente essas árvores, elas dão, né, pinhas que podem, né, despencam de 10, 15 metros de altura, né, cai no chão, explodem, voa peão pra tudo quanto é lado e vocês vão catar lá, fazer um peãozinho na chapa. É ou não é bom? Claro que é, né, pessoal? Beleza, gente? Então, das principais características das gimnospermas, era isso. Vocês podem ter certeza que vai cair uma ou duas questões destacando aqueles principais pontos. Independência da água para reprodução, surgimento do grão de pólen, o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, transporte do grão de pólen por anemofilia, né, que é o transporte lá pelo vento. Essas são as características mais comuns de aparecerem em provas e pode ter certeza vai aparecer na sua também. Beleza? Se gostou, dá o like aí, curte, comenta e compartilha esse vídeo, manda ele para aquele seu amigo que está estudando para o vestibular ou que precisa entender um pouquinho mais de botânica, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau!